Apresentaremos nesse curso em vídeo as características da versão 2024.07 do software Dawnbreak Model e sua aplicação para a segurança de barragens. Esse vídeo foi apresentado recentemente para todos os órgãos fiscalizadores estaduais e federais do Brasil, com a participação de mais de 80 técnicos. O Dawnbreak Model é um software concebido para modelagem de rompimento e análise de risco de segurança de barragens. O programa tem características únicas e é uma alternativa para análises menos complexas e para uso em meio acadêmico e profissional. Iniciaremos enfatizando como obter as características técnicas e aplicar o modelo mesmo em barragens sem dados conhecidos. A localização, altura, comprimento e volume podem ser estimadas diretamente no modelo. Em seguida, apresentaremos as principais funcionalidades do modelo e um passo a passo de como modelar sua primeira barragem. Tá, gente. Bom, chamei aqui de curso, mas na verdade vai ser tipo um bate-papo. Muita gente já conhece o modelo, né? Já tem usado o modelo, já tem uns anos que a gente tem feito algumas versões. Essa versão aqui especificamente tem algumas novidades. Estou chamando 2024.07, que é o mês de julho, né? 2024. A numeração das versões eu estou usando diferentemente dessas nomenclaturas que o pessoal de informática geralmente usa, né? Porque a gente sabe aqui quando é que foi lançado o ano e o mês, que é para ficar a versão mais atual que vocês têm aí é a mais anterior. Então, depois eu vou disponibilizar um link para vocês poderem baixar e instalar. Mas, a princípio, então, aqui na agência a gente trabalha na área de fiscalização e segurança de barragens de usos múltiplos, né? Mas também o modelo serve para aplicação em barragens de outros tipos, de geração de energia ou, eventualmente, mineração, mas por conta do DPA especificamente, né? Então, a análise é bem simplificada e a gente consegue aplicar isso de forma geral, assim, generalista, de uma forma meio simplificada para outras barragens de outros setores também. Então, aqui, a nossa programação é fazer uma contextualização da ideia do modelo, né? O que seria o modelo, as suas aplicações, o que a gente está pensando de melhorias, e ao final a gente faz uma apresentação, uma modelagem rápida com vocês de como é que seria, mas eu também agreguei aqui ao final, se der tempo apresento, se não fica só durante a aplicação do modelo mesmo, um passo a passo, né? Muita gente teve dificuldade de seguir um passo a passo, apesar de que o modelo, lembrando, tem um manual em PDF, que você, quando instala o programa, ele vai junto, que explica para cada funcionalidade do programa como é que você tem que fazer. Então, vamos lá. A nossa dificuldade aqui na ANA, acho que acredito que seja as mesmas de vocês, né? Nós temos aqui uma dificuldade também de capacitação de pessoal nessa área de hidráulica ou de modelagem de barragem, né? Algumas pessoas até que têm algum determinado conhecimento, mas às vezes também não têm o tempo ou a profundidade, né, necessária para trabalhar com o tema. E aí algumas necessidades também de conhecimento sobre GIS ou sistema de geoprocessamento, que às vezes também nos órgãos estaduais a gente também tem alguma dificuldade até de manter, né? Às vezes tem o pessoal, mas a pessoa trabalha em outras áreas e também às vezes é difícil até manter no órgão alguma pessoa que trabalha com isso. Então a facilidade do programa nessa área é que ele meio que fica transparente esse aspecto, a gente não precisa se preocupar aqui nem com ferramenta de GIS, nem com hidráulica de canais, porque ele fica, a ideia é você focar no resultado, o resultado seria o mapa e a classificação, e todo esse processo que é custoso, demorado, e às vezes complexo de fazer isso, a gente tenta abstrair isso tudo do modelo, para tentar fazer o mais simples possível, que qualquer pessoa com uma simples capacitação, né, ou um pouco conhecimento na área consegue usar o modelo. Então, a gente tem acesso rápido aqui a várias ferramentas, a gente não precisa estar também migrando, a gente tem acesso aqui à base de dados do SNISP dentro do modelo, e ele foi pensado muito também aqui em um aspecto nosso que a gente trabalha junto a um ACT de segurança de barragem em nível federal. A gente sentiu durante algumas situações de emergência a necessidade de ter mapas de inundação para algumas barragens que não tinham plano de ação de emergência, não tinha PAI, estava lá em risco de rompimento. A gente não tinha um mapa, né, de inundação. Então, o modelo também serviu para apoiar nessa área. Mas, principalmente, o foco é fazer a avaliação de classificação de DPA, né, e agora um pouquinho mais aprofundado também na questão do risco, tá certo? Então, a gente precisa ter uma certa noção da questão do risco, qual a magnitude desse impacto do rompimento, e nós temos várias funcionalidades aqui no modelo. Como já falei,
integração com outras bases. A gente integrou nessa versão aqui o censo, né, do IBGE de 2022, os dados do OpenBuilds, que eu vou mostrar para vocês. Isso ajuda muito na parte de identificação de residência, de casa, em cima da imagem de satélite. Temos aí os modelos digital de elevação, que a gente usa aqui o SRTM. Temos várias ferramentas de modelagem, a gente usa aqui, integrado nessa versão, já está a versão ANA, que eu estou chamando aqui a ANA 2, a gente vai mostrar para vocês, né? Ele tem a parte de rompimento em cascata, que é uma coisa própria do modelo, que é diferenciado do que a ANA também usava na versão mais inicial dela. E faz análise de impacto e DPA automático, né? Faz análise de risco hidrodinâmico, tem essa integração e também tem uma novidade que são geração de relatórios. Ele faz também os relatórios da classificação de forma automática, se quiser usar essa ferramenta. Não é obrigado, nada disso, você pode fazer uso de qualquer parte do modelo, independente da outra. Então, sobre essa questão de integração, ressaltando para vocês, a gente tem aqui, desde os dados, aqui nessa figurinha, procurei colocar aqui as várias bases, várias fontes de informação que estão integradas hoje. Na instalação do software, ele vai com isso tudo junto. Então, você tem aí os dados de habitação, que é usado para fazer a classificação de DPA, você tem os dados de topografia, a gente usa aqui o SRTM, mais a possibilidade de colocar outros modelos. Hoje aqui eu estou colocando na Dayana, mas essa parte está quase finalizada, a gente não terminou ainda, mas eu espero terminar até o final do ano. Ele tem um cruzamento com os dados do OpenStreetMaps, eu não sei se vocês usam, mas quase todos os mapas você vê aí, tanto no celular como na internet, ele usa essa base de fundo, que é uma base que tem de estradas do Brasil todo, do mundo todo, que você cruza, e na hora do cruzamento do mapa, a vantagem dele é que ele tem as estradinhas vicinais, aquelas estradinhas de terra, tudo que não aparece normalmente nesses mapas que a gente usa na estrada, no dia a dia, porque ele só tem ali nas vias, né, públicas de cidades, mais ou menos quando você entra no interior lá do Nordeste ou na estradinha vicinal, nem tem nos mapas, mas no OpenStreetMaps ele tem essa informação. O bom por isso é que a gente consegue cruzar. O SNISB, né, que ele cruza também com esses dados, e aí várias áreas de interesse ambiental, e terras indígenas, e unidade de conservação. Então, o modelo ele consegue fazer esse cruzamento de dados para avaliação de DPA. Nós temos também algumas imagens de fundo que você pode usar, imagens de satélite, tem várias formas de você mudar essa apresentação, aqui são alguns exemplos, né? Você pode trabalhar com uma imagem de satélite pura mesmo, tanto da Esri, como do Google, como do Bing, que é da Microsoft, como outras bases de dados que tem na internet livres, que a gente consegue usar como referência para fazer visualmente, né, a identificação de alguma estrutura dentro do mapa. Apesar de que o modelo também já gera isso de forma automática, né, mas você pode gerar também de forma manual e acrescentar ou tirar algum ponto que você tenha necessidade. Nessa slide aqui, eu queria trazer para vocês o que é o OpenBuilds, quem não conhece. O OpenBuilds é uma ferramenta da Microsoft. Eu não sei se eu posso falar que era Microsoft, mas ela foi feita usando a plataforma da Microsoft. Ele usou uma ferramenta de IA, né, inteligência artificial, em cima de imagem de satélite, para classificar de forma automática, em cima da imagem, as residências, né? Tem alguém com áudio aberto aí, Rogério. Vou fechar de todos e tu abre o teu de novo, tá? Ativo agora? Ó. Voltamos, então. Então, o OpenBuilds é uma ferramenta muito interessante, é similar a essa ferramenta que o censo do IBGE de 2022 trouxe, ele também trouxe agora, no censo de 2022, feito pelo IBGE, as coordenadas das residências, né? Só que o OpenBuilds ele tem uma vantagem que eu trago aqui nessa figura, que ele tem um nível de detalhamento bem maior do que o do censo, em áreas, principalmente áreas urbanas. Aqui no ladinho direito aqui da tela, você vê uma comparação de uma área que a gente mapeou. Dentro do censo do IBGE apareceram 16 casas, você vê, quase não tem dados, esses ícones em amarelos aqui são os que estão no censo. Aqui é só um zoom maior, tá? Não tem todas as 16 aqui, mas dentro de uma área que a gente mapeou, apareceram, por exemplo, 16 casas com os dados do censo e 86 casas com os dados do OpenBuild. Você vê o nível de detalhamento que é. E a forma dele que ele apresenta lá no site, se vocês entrarem, tem aqui o link, ele traz tanto o polígono de contorno da residência, no caso, uma estrutura que pode ser uma residência, pode ser
um comércio, ninguém sabe o que é, ele não traz essa informação, mas você consegue ver visualmente que ele marcou e um nível de confiança desse dado. Ele tem lá 3 níveis, uma escala de 3 níveis de quanto que ele entende, né, a inteligência artificial entende daquilo ser uma residência ou não, né? Ô, Tem um Josimar, de áudio novo aí, aí. Pessoal, peça atenção aí para desligar o microfone, por favor, para não atrapalhar aqui. Obrigado. então, isso aqui é a referência que a gente tem do OpenBID, ele é muito útil, que na hora que você cruzar dentro da área do mapa, ele vai fazer já esse cruzamento para você. Então, traz muitas das residências aí, ele te vai ser captada por esse processo, mas há a possibilidade também de ter na imagem residências ou infraestrutura, vamos chamar assim, de habitações que ele não pegou. Então, nesse caso, você pode adicionar manualmente, se tiver interesse, e fazer o processo de classificação da forma como você quiser. O modelo em si, ele precisa de muito pouco dado de entrada, tá? Basicamente, a gente precisa ter as coordenadas da barragem, isso você pode pegar diretamente do SNISP, o SNISP está integrado no modelo, ou você pode entrar manualmente se ela não estiver dentro do SNISP, né? Tem uma barragem que não está no SNISP, como é que eu modelo? Ela não vai aparecer lá na lista que a gente tem do SNISP, que está integrada, mas você pode entrar com as coordenadas dela manualmente e modelar assim mesmo. Além da coordenada, que precisa para fazer o mapa, né? Isso já é referenciado dentro do modelo, ele precisa de altura, volume da barragem, o comprimento, basicamente isso. A altura e volume, se você não tiver, você consegue estimar. O comprimento da barragem não é necessariamente um dado de entrada para modelar o dam break, mas ele serve de referência, vou mostrar aqui mais à frente, para você validar algumas informações da brecha. É uma boa prática, a gente, quando gera os comprimento das brechas que é gerada por equações empíricas, às vezes essas equações elas dão os valores que não são reais, por exemplo, pode ser até maior do que a própria estrutura da barragem, por exemplo, muito próxima do comprimento da barragem como um todo. Então, por isso que a gente pede o comprimento, que o modelo ele valida isso para você ter uma noção e não fazer uma classificação sem essa informação, você poderia ter o erro de se classificar uma barragem de forma subestimada, né? Vamos dizer assim, gerar um mapa bem maior em função das informações. E com isso ele gera todo o traçado do rio, você define quantas seções você quer e ele calcula toda a parte hidrológica, hidrodinâmica do modelo e apresenta para você. Todos os parâmetros hidráulicos ele mostra, consegue exportar, todas as tabelas do modelo você consegue copiar, ele copia para a memória, você dá uma Ctrl+C lá, e você coloca isso no Excel, no Word, onde você quiser, tanto as tabelas como os gráficos, né? Tudo isso pode ser exportado. E ele também tem ferramenta de exportação para, por exemplo, o resultado que você tiver lá, ele salva isso como arquivo shapefile, que você pode colocar dentro de um ArcGIS ou dentro de um QGIS depois para tratar isso fora, como também no KML que você pode abrir no Google Earth. Né? Todos os dados podem ser exportados para esses dois tipos. Aqui são várias telas, né, do sistema, eu vou pular rapidinho aqui só para vocês entenderem a forma como ele apresenta os dados, né? Tudo tem a forma de ícone, é bem gráfico a questão, as seções também, os pontos das barragens, a gente consegue visualizar as informações, tanto visualmente como as tabelas, com todos os dados que estão no SNISB, né? E aí, essa aqui é a forma como ele apresenta o cadastro de barragem do SNISB no sistema, tem um módulo que a gente chama de cadastro de barragem, nesse módulo você consegue fazer consultas, e já está integrado aí uma base inicial do SNISB, mas se tiver alguma atualização que você queira fazer, ele consegue já ler os dados lá do site do SNISB. Quem conhece o site do SNISB, se a gente ver lá, vocês vão lembrar que tem uma ferramenta lá que você clica que ele exporta isso para uma planilha Excel, né? Então, assim, a gente não acessa diretamente a base, né, do SNISB, que isso é dentro da ANA. A gente acessa essa ferramenta de exportação, que ele lê esses dados todos da ferramenta de exportação, que é um arquivo Excel, e transforma isso dentro da base de dados dele interna e apresenta visualmente na forma de cores, né? Aqui esse exemplo só para vocês entenderem, as cores aí são referentes ao DPA. Na hora que ele visualiza, né? DPA alto está em vermelho, né? O médio está em amarelo, DPA baixo está em verde, e as barragens que não estão classificadas estão ali na corzinha branca. Isso é uma tela antiga, né? Mas isso muda cada vez que você tiver uma base nova. Por que isso é interessante? Porque com a base você consegue fazer a busca da barragem aí, e com essa busca, você não precisa copiar os dados de altura, volume, nada disso. Você basta clicar 2 vezes aí nessa tabelinha, né, que você está vendo, e ela automaticamente copia esses dados para a memória e o modelo interpreta, na hora que você vai gerar a modelagem, ele já interpreta esses dados automaticamente, né, põe todos os dados na posição correta para você. Se tiver algum dado faltando, claro, ele não vai preencher, você vai ter que preencher manualmente se não tiver.
alguma informação. Como eu estava falando, né, essa telinha aqui é onde você faz a seleção da barragem. Se você quiser fazer isso automático, você vai selecionar a barragem, tem uma ferramenta de busca pelo nome ou por qualquer campo do SNISB, né, pelo código do SNISB, município, estado, ele visualiza isso. Quando você clica 2 vezes na tabela, ele apresenta uma janelinha dizendo que os dados foram copiados, né, para a memória. Você pode fechar essa tela, sair dela, é só para copiar. E aí você entra na tela de modelagem, que eu vou mostrar mais à frente. Agora, se eu não tiver o dado, o que eu faço? Não tenho o dado no SNIS, não tenho o dado no meu cadastro, não conheço, só estou vendo na imagem. Preciso, como eu falei, da coordenada para modelar, né? Que a gente precisa saber onde é que a barragem está. A coordenada você consegue tirar no próprio modelo, você visualizando ela na imagem, nessa imagem de fundo. Aí nessa parte de cima da tela você consegue ver as coordenadas, você pode anotar isso. Estou tratando aqui o seguinte, a barragem não existe no SNISB ainda, né? Você vai pegar isso, você está vendo no mapa, mas você não tem nada dela. Então você vai tirar a coordenada dessa forma, você está visualizando, você pode copiar isso e anotar. Então daí você tira facilmente a coordenada. Passo seguinte, se eu não tiver a altura da barragem, tá? Eu estou sugerindo aqui que vocês, uma forma que eu tenho usado aqui, quando a gente não tem o dado, que funciona muito bem, você estimar a altura em cima da imagem de satélite. Esse processo é bem simples e prático, porque você tem geralmente aqui um talude, geralmente você tem aqui na imagem muito visualmente, você consegue identificar o talude de jusante, o de montante já não, porque o montante está dentro da área de inundação, né? Está com água, então você não consegue tirar essa distância. Então, com a ferramenta aqui, vocês tem os ícones aqui em cima que você trata isso, você consegue medir a distância do talude. Nesse caso aqui, eu estou mostrando para vocês uma barragem aqui em Brasília, tem 62 metros de talude, a distância horizontal medida. E o que acontece? Geralmente você tem aqui no gráfico de baixo aqui um talude que você consegue ter uma referência de projeto. Hoje, ou os taludes geralmente são na inclinação de 2:1 ou de 2,5:1. Geralmente as barragens pequenas são na faixa de 2, dependendo da altura da barragem, da localização, do tipo de material. Isso é uma informação de projeto, tá? Geralmente não tem isso. Se você tiver, ótimo, você pode usar a informação de projeto. Mas se não tiver, a gente sugere aqui entre 2 ou 2,5. Na dúvida, barragens pequenas aí até 10, 15 metros, você poderia usar 2. Então, com essa medida aqui da distância, né? Tá aqui a formulinha do lado de baixo. Com esse comprimento que você mede, se você dividir ele por 2 ou 2,5, você vai ter a altura da barragem. Simples assim. Por exemplo, isso aqui tem 62 metros, por 2 essa barragem tem 30, 31 metros de altura. E bate realmente, isso aqui é uma barragem aqui da CAESB em Brasília. Eu trouxe aqui para vocês só como exemplo, né? A forma como você poderia fazer em qualquer barragem. Aqui do lado direito você tem mais ou menos a ideia do que seria, né? O talude, você tem uma inclinação, então quando você tem lá uma inclinação de 2:1, significa que a cada 2 metros na horizontal você tem um na vertical. 2,5 significa, um talude de 1 para 2,5 significa que a cada 2,5 metros na horizontal você tem um para a vertical. Então por isso que dá a razão dessa formulinha aqui, que você consegue estimar a altura, se você não tiver. E da mesma forma, se você não tiver o volume, né, a sugestão para vocês, a gente pode usar também a ferramenta de medição diária do modelo. Você tem que fazer isso manualmente, né? Com a ferramenta diária você traça o contorno, similar ao que você faria lá no Google Earth, tá? Tanto com a medição de distância como diária. Você pode fazer isso lá, como pode fazer aqui, fica independente. Se você tiver a área, nesse caso aqui, o modelo você vai traçando os pontos e ele vai te mostrando a área. Nesse caso, o modelo é da área em hectares. Aí você teria que multiplicar isso por 10.000 para transformar em metro quadrado, que é a unidade que a gente usa no modelo é metro cúbico, e a altura é em metros, né? Então você transformaria isso em hectare para metro quadrado, multiplicando por 10.000. Aí você com a área, né? Com a formulinha aqui, com a área você multiplica pela altura que você estimou, que você conhece, e divide por 2,8, 2,7, no máximo 3, em torno de mais preciso aí para barragens pequenas no Nordeste, o que a gente tem visto que a faixa de 2,8, 2,7 é razoável, estima com boa precisão o volume da barragem. Também você consegue modelar, então, sem altura, sem volume, dentro do modelo, fazendo a estimativa desses parâmetros, né? Distância, você pode usar a ferramenta de distância para medir o comprimento da barragem, ou do vertedor, ou qualquer estrutura que você queira, né? Você consegue tirar, tá? É bem simples esse processo, ou seja, com o modelo, mesmo sem informação, você consegue modelar.
Isso vale para esse modelo como vale para qualquer outra informação, desde um cadastro que você queira fazer, ou modelar no EQRAS, qualquer outro software que você precisa utilizar que não tem informação, esse processo é independente do modelo, né? Você consegue usar essa metodologia. Eu estou trazendo aqui para vocês como sugestão. Eu sei que muita gente aí tem dificuldade com os cadastros de barragem, aqui na ANA também, mas eu acho que esse processo aqui ele é até mais preciso do que você tirar o dado diretamente em cima do SRTM ou do... Se você tiver um dado de topografia como o LIDAR, que é bem preciso, né? Você nem precisa fazer isso, você tira direto da informação topográfica do MDE, que é mais preciso até do que essa forma aqui, mas isso aqui ajuda bastante essa forma de trabalhar, mesmo que você não tenha um dado, você consegue classificar a barragem assim mesmo. Então, nas barragens, quando você tira esse dado, você entra lá no modelo e entra com esse dado lá no editor de barragem. Agora, existe uma outra informação que às vezes você não tem, que o modelo também consegue te ajudar, que é a curva cotária-volume. A curva cotária-volume você não precisa para modelar, mas existe lá, vou mostrar aqui mais à frente, uma opção do modelo que, se você tiver a curva cotária-volume, tanto de projeto ou gerada pelo modelo, você consegue fazer uma estimativa do hidrograma de rompimento por um método que é similar ao que o EQRAS faz. O EQRAS, para gerar o modelo de hidrograma de rompimento lá no modelo do EQRAS, ele usa um esquema de brecha dinâmica. A brecha ela é na forma de um trapézio, e a cada intervalo de tempo essa brecha ela é ampliada, é como se estivesse acontecendo uma erosão, e essa vazão ela não existe uma fórmula para ela, é a forma da lâmina que passa naquela área que está sendo erodida, é dinâmico. O modelo ele simula isso também, se você quiser. Mas para fazer isso, eu preciso ter uma curva cotária-volume. Se você quiser usar essa ferramenta de simulação, até para comparar, curiosidade, mas se não, você não precisa fazer isso. Mas se você quiser fazer o modelo também, com a altura, volume e a área, ele gera uma curva cotária-volume para você. Essa é a formulinha que ele usa. Ele ajusta dois parâmetros aqui, o A0, o K e o M, são mostrados aqui nesse gráfico, nessa telinha do modelo. Isso é calculado, quando você clica no botão gerar curva, ele ajusta esses parâmetros com base no dado de altura, volume e área. Calcula o fator A0, K e o M, e com esses fatores aqui, ele consegue gerar a tabela de cota, área, volume, que está mostrado aqui no gráfico, né? Esse aqui é um exemplo. E essa formulinha que está aqui feita foi tirada de onde? Foi tirada de um trabalho da Sudene, que foi feita em várias barragens do Nordeste. Acho que foi feito isso na década de 80, 90. É um trabalho bem interessante. Ele fez várias estatísticas com barragens sem dados no Nordeste, tentando estimar várias coisas, e uma das coisas era essa aí, convocatória volume de barragem que não tinha dado. Então ele fez lá várias equaçõezinhas. A equação que ele usa é essa, eu incorporei no modelo, porque eu precisava, para simular esse modo que o ArcGIS usa, uma curva cotária-volume, que se não tivesse, então o modelo oferece a oportunidade de gerar. Isso para barragem pequena funciona bem. Claro, tem seus erros, tem suas limitações, mas para o que a gente está fazendo aqui de análise de DPA é bem razoável o resultado. O cruzamento, a análise de interferência do modelo, né? Aí eu vou aprofundar um pouco mais aqui. Ele tem a ferramenta de cruzamento de bases de dados, como eu falei do Open Buildings ou do próprio Censo. Então, nessa tela daqui que eu estou mostrando para vocês, você seleciona, o mapa ele pode ter vários mapas, você seleciona, ali está selecionado o mapinha 2, nesse caso eu tinha 4 mapas para comparar, então eu poderia fazer individualmente para cada um, como eu posso fazer para todos eles ao mesmo tempo. Então aqui na telinha você tem marcado aqui uma área do mapa 2, e abaixo dele você tem todas as informações que ele vai usar para identificar as interferências que estão sendo afetadas nesse mapa de inundação. Isso aqui é só uma tela de saída que eu estou mostrando para vocês, vou mostrar isso no programa, mas ele te apresenta o resultado dessa forma. Depois que você aperta o botãozinho aqui de processar, ele vai em todas as bases, terras indígenas, unidade de conservação, rodovias, um shape lá de camada socioeconômica, o shape de habitações, que nesse caso aqui ele está usando o Open Buildings. A área urbana, ele pega o dado de mancha urbana do IBGE, por exemplo, que está definida no site. Ele usa os dados do SNIS para procurar barragem lá no meio da área de inundada, e dados também do IBGE de povoados. Então, todas essas bases aqui, tudo que cair dentro do mapa, né, aquele mapa gerado, ou esse mapa ele pode ser gerado no sistema, como ele pode, se você, não quero zerar o mapa dentro do modelo, quero pegar um mapa já pronto do empreendedor,
num formato shape, por exemplo, ele importa esse shape para dentro do modelo, ele vai aparecer aí na árvorezinha, e você pode usar o dado de entrada do próprio empreendedor para fazer o seu cruzamento de dados para fazer seu dano de DPA, se você assim desejar. Senão, você pode usar o próprio mapa do modelo, esse dado de entrada para ele, nesse caso aqui, não precisa ser do modelo, pode ser um dado gerado fora, ele incorpora com a ferramenta de importação, e na hora que você manda cruzar, ele vai usar essas bases já pré-definidas para procurar em todas as bases alguma informação que cruze o mapa, ou seja, esteja dentro da área do mapa, seja de qualquer uma dessas camadas e te mostra. E você automaticamente leva isso para dentro do modelo para fazer análise de DPA. O passo seguinte com isso criado, dessas interferências identificadas, ele te processa todos esses dados e te apresenta uma tela com a matriz do conselho, em que ele identifica aqui em azul, essa primeira aqui que está cinza, na verdade é porque eu estou com o mouse clicado em cima dela, ela também é azul. Então, quando eu clico, ele ficou cinza para saber que eu estou com o mouse clicado nela. Mas ele identifica em azul todos os pontos da matriz que ele entende, né, com essas informações de interferência que você deu, que você usou com essa ferramenta automática, para mostrar para o modelo que tem interferências afetadas, que você quer identificar o DPA, ele faz essa classificação automática. Por exemplo, o volume você já deu, então ele classifica a coluna muito fácil. Aqui, né, nessa barragem, perda de vidas humanas, impacto ambiental e aspectos socioeconômicos. Se você tem essas informações aqui dentro do DPA, lá, nesses pontos, dentro do modelo, ele vai pontuar automaticamente, porque lá ele diz se é uma residência, se ela é permanente, se ela não é. Você tem toda essa informação dentro do modelo para ele saber avaliar em qual caixinha dessa daqui ele vai interpretar aquele ponto de interferência e vai fazer a pontuação correspondente. Então, ele vai somar tudo para você e vai te apresentar a pontuação e a classificação. E nesse caso aqui do modelo, eu tenho duas opções. A Ana usa a matriz do conselho alterada. Isso vocês devem saber, há essa possibilidade, né? A matriz do CNRH 143, que é a base da classificação das barragens. Ela dá a possibilidade do empreendedor ele usar uma matriz própria, né? Desde que ele tem essa necessidade, né? Na ANA, a princípio, as barragens, quando a gente classificou com DPA, deram todas altas, daí da necessidade da gente fazer um ajuste lá, de criar algumas linhas e nessas colunas aqui a mais, para poder dividir melhor a análise de DPA, e aí a gente conseguiu fazer isso mudando um pouquinho a matriz, a gente colocou aqui, se não me falha a memória, uma linha aqui na coluna de socioeconômico e uma linha de socioambiental, isso ajudou bastante a detalhar aqui melhor a pontuação. E ele te apresenta isso, né, dessa forma, e também visualmente todos os pontos, né, que você identificou no modelo, você vê no mapa com um ícone identificando se é uma residência, se é uma estrada, ele tipo, mostra isso de forma visual. Na árvorezinha que é mostrada no modelo, todos os pontos que você identificou no modelo automático, ou você entra no manual e vai colocar na árvorezinha para você entender. E aqui embaixo, por exemplo, na telinha de baixo da árvore, né, você vê a informação daquele ponto. Por exemplo, isso aqui, como está dentro de via, você já sabe que é uma via. E aqui embaixo você põe uma rodovia, é um subtipo, né, daquele que você pode alterar. Aqui nesse caso, se fosse uma residência, ia dizer que era uma residência permanente, temporária ou não. Quando você importa o modelo gerado automaticamente, ele já adota uns valores pré-definidos. Por exemplo, ele põe lá em residência permanente que existem 4 pessoas, média do IBGE, mais ou menos, no Brasil. E se for rodovia, ele já põe lá um tipo de rodovia padrão. Se for uma área de interesse ambiental, ele já põe lá que é uma área de interesse ambiental de acordo com o que tem a informação do shape. Então, ele já tem essas informações todas, então é bem fácil dele identificar isso de forma automática. Você tem aí o apoio de fundo da imagem, se você quiser acrescentar algum dado ou verificar um dado, né, que ele te gerou automático. Eu aconselho sempre fazer isso, dar uma olhada, né, no que ele gerou. Como eu já falei, há necessidade, às vezes, de você acrescentar algum ponto visualmente, né? Uma residência que ele não pegou, porque esse dado, às vezes, não está lá na base, nem do OpenBuild, nem do censo, né? Se você quiser colocar manualmente, você coloca, com a ajuda da imagem de satélite. Como eu falei antes, acho que essa tela aqui já mostrei, acho que ela ficou repetida, né? Acho que eu tirei aqui, não foi repetido, eu estou voltando. Agora, acho
que eu estou voltando. Estou voltando. Uma outra ferramenta associada ao final do processo, uma vez que você já definiu as interferências, já modelou, já fez análise de DPA, você já tem todo esse resultado, uma coisa que você vai também, às vezes, demorar para fazer é a sua nota de avaliação daquela classificação que você está fazendo. Então, a ferramenta ela também te apoia nisso. Existem aqui, no modelo, 2 templates, que a gente chama assim, pré-existente, um em formato da página em pé, né, formato padrão, o outro com formato da página deitada, dependendo do que você queira. Só por exemplo, pode ter o texto, é você que define o texto, o formato, é um Word que você cria. Se você não quiser o Word, você pode pegar esse modelo aqui e só adapta ele, ajusta para o nome do seu órgão, todos os dados que você quer que apareça. E o interessante dessa ferramenta de template é que você vai ter os campos substituídos automaticamente pelo programa. Então, você imagina que você tenha lá um template que você põe lá um campo que diz assim, código barragem, a altura da barragem. Vai ter lá um campo que você representa essa altura dentro do Word, similar ao que tem aqui. Aqui na ANA a gente existe uma ferramenta que é similar ao C, que chama Proton, que a gente usa e na hora que ele vai processar lá para gerar a versão final para você assinar, ele substitui todos os campos que tem arroba, vocês estão vendo aqui na imagem, não sei se dá para ler. Por exemplo, a data, arroba, txt, data, documento. Ele vai pôr isso aqui, a data da assinatura, vai substituir isso aqui. A ideia é a mesma. Então, ele vai pôr dentro do template que você tiver lá, você vai indicar para ele qual campo que você quer. Eu quero que aqui apareça o volume, quero que aqui apareça a outorga dela, quero que apareça a altura. Você indica lá um códigozinho que representa o campo, salva isso com um template, você faz isso uma vez só. Tabelas, por exemplo, você pode indicar, nesse caso aqui, a tabela aqui, são a tabela aqui de todas as seções que ele propagou, com o risco hidrodinâmico de cada uma das seções. Então, isso daqui, tudo, se você fosse fazer manualmente, você ia lá no modelo, como eu já falei, ele exporta todos os dados. Você pode colar no Excel, colar no Word. Só que você tem que trabalhar de fazer manualmente, selecionar a figura do mapa, selecionar o que você quer e colar e fazer toda a montagem do documento. Ele faz isso de forma automática para você. Basta você adaptar o seu template do jeito que você quiser. Se tiver um padrão, ele vai seguir esse padrão em todas as barragens que você quiser gerar a nota do modelo. Inclusive, ele gera a classificação de DPA lá dentro também. Depois eu posso abrir para vocês se vocês tiverem interesse. Bom, sobre risco hidrodinâmico, a gente pensou agora recentemente em fazer umas melhorias. A gente está avançando na nova matriz do Conselho, que vai ser publicada daqui a pouco, muito fortemente na questão de risco hidrodinâmico. A ANA já usa isso internamente, mas eu trouxe aqui como referência duas formas de trabalhar isso. A forma que está aí no lado esquerdo é uma forma como o ECRAIS usa no modelo que eles usam para análise de risco, que chama LifeSim, quem já ouviu falar. É um modelo bastante interessante, mas é bem complicado e complexo. Eles usam os dados do ECRAIS para fazer análise de risco. Então, eu trouxe aqui o diagrama que ele usa, que ele mostra em um diagrama só todos os pontos daquelas interferências que você viu na tela anterior, de forma gráfica. Ele põe aqui do lado, no vertical, a profundidade que a água chegou, na horizontal, a velocidade. A multiplicação disso, profundidade e velocidade, é o risco hidrodinâmico. Muita gente chama de perigo hidrodinâmico, mas estou chamando aqui de nível de perigo. E aí ele tem, nesse caso aqui, exemplo que eu trago para o modelo, ele tem 6 zonas. E cada uma dessas zonas ele traz aqui embaixo uma descrição do que é, na forma de cores, né? Por exemplo, essa zona marrom, que quase todos esses casos aqui caíram, aqui está escrito na legenda do método, é o seguinte: é uma área insegura para veículos, pessoas e todo tipo de edifícios considerados vulneráveis a falhas. Então, ou seja, se tiver aqui residência, pessoas, esse ponto que está aqui representado é uma residência, se você está avaliando lá uma área de residencial ou uma casa isolada, então ele vai pontuar ele aqui e vai dizer que isso aqui tem um determinado risco. Então, usando isso aqui, você consegue avaliar de forma simples para essa área que está mapeada, quais são os riscos. Às vezes, nesse caso aqui, não vai ser um caso fácil de você avaliar a necessidade de tirar ou não a barragem da política, por exemplo, se ele cair um pontinho só. Aí você pode, poxa, vamos olhar com calma, porque grande parte dos pontos estão dentro de uma área segura. Por exemplo, se tivesse caído tudo aqui na área baixa do mapa, nessa área mais azul, nada de risco teria.
ou muito pouco risco, e se tivesse um pontinho fora desse conjunto aqui, extrapolando, vamos dizer assim, isolado ali, você poderia reavaliar, vamos ver esses pontos com calma, porque possivelmente esse ponto pode estar errado, pode estar com um indicador de que a barragem não teria um risco hidrodinâmico razoável para esse ponto, e aí você poderia até avaliar a necessidade de tirar uma barragem da política usando essa informação. É bem útil isso. Do lado direito, uma outra forma de avaliar isso. Isso aqui é a metodologia do Bureau of Reclamation. Ele também trabalha com um gráfico colorido por seções, né? E que você tem, da mesma forma que tem no outro, um gráfico só, esse aqui você tem vários gráficos, um para cada tipo de análise que você queira fazer. Isso é só uma ferramenta adicional para vocês. Não tem complexidade nisso, mas é só para ajudar, eventualmente, se você quiser depois investir nessa análise de risco e ver de que forma você pode trabalhar para melhorar seu processo de análise, tá? Isso é uma novidade, não tinha na versão anterior, a gente está colocando aqui como referência para vocês, que existem ferramentas para isso. Aqui é a forma de, mais uma vez, de como é que isso é apresentado. Tem várias botões aqui ao longo da parte superior do mapa que você trabalha, tá? E na parte superior, esses botões você usa para fazer a modelagem e apresentar os dados que você quer ver que o modelo gerou. Então, vou entrar um pouquinho mais em detalhes nisso agora. Aqui também tem ferramenta de edição, tá? Você consegue alterar o mapa gerado, às vezes cria umas ilhas isoladas, você quer remover isso. Ou você faz isso fora no QGIS, no ArcGIS, exportando para Shapefile e tratando isso fora. Ou, eventualmente, se for um trabalho, uma coisinha pequena, você pode fazer aqui dentro do próprio modelo, editando um ponto ou tirando essas ilhazinhas manualmente. Existe uma ferramenta também que foi colocada aqui de suavização do mapa, porque às vezes o mapa ele sai muito irregular, né? Muito, como é que eu posso dizer? Isso aqui é baseado em cima de um SRTM que ele é uma quadrícula, né? E aí ele sai ligando esses pontos, às vezes esses pontos, o formato do mapa, ele pode estar, como exemplo aqui, algumas regiões quadradas, ou regiões com triângulo. Você tem como suavizar isso, para gerar um mapa mais suave, o contorno, se você quiser eventualmente fazer isso, né? Para apresentação. E aí vamos agora na parte do modelo. O modelo em si ele trata, similar a outros modelos que tem de simulação, várias opções para você. Nesse caso aqui, a gente inseriu novas ferramentas de geração de estimativa da vazão de pico. Inclusive a da ANA 2.0, que a ANA está usando, está já no modelo. A ANA 1.0 já estava. São várias equações aqui de referência para vocês. E no lado direito, é o hidrograma que ele pode gerar, se você quiser gerar o hidrograma com essa vazão de pico, né, estimativa. Eu botei em vermelho aqui esses dois pontinhos chamei de HR, que representa a forma como o ECRAI simula uma vazão de pico. Ele também tem isso no modelo. Como eu falei para vocês lá no slide anterior, se você tiver a curva cotária-volume, você pode usar essa ferramenta aqui chamada HR, lá, essa opção. Porque, similar ao ECRAI tem, vocês estão vendo aqui que ele não tem uma equação como as outras ferramentas, as outras opções têm, uma equação para vazão de pico. Não tem. Não existe isso. O ECRAI também não existe uma equação de modelagem de vazão de pico. Por quê? Porque ele faz isso dinamicamente. Ele pega a brecha na forma de um trapézio, essa brecha ela vai erodindo ao longo do tempo, e a vazão que vai passando nessa brecha é função da lâmina que está na barragem naquele momento. A água vai esvaziando, o nível vai baixando, à medida que a brecha vai aumentando, aquela erosão vai aumentando, a barragem vai passando a vazão por essa brecha, a cada intervalo de tempo essa vazão vai sendo calculada e o nível da barragem vai sendo diminuído, porque ela está esvaziando, né? Então, isso é calculado dinamicamente. O ECRAS faz dessa mesma forma. Então, se você quiser saber como é que se comportaria um rompimento, isso é bem próximo da realidade, né? A barragem ela vai rompendo. E você quiser usar esse método para comparar até com os outros métodos que você estima a vazão de pico, para saber se ele está mais alto, mais baixo, você pode usar isso como ferramenta. É interessante esse método, né? É interessante também para você avaliar se o teu método está razoável às vazões de pico que você está usando. Porque a vazão de pico que você estima aqui nessas formulinhas são todas teóricas, você não tem como garantir que aquele teu dado está certo ou está errado. São equações de referência que são usadas como referência em cima de rompimentos pré-existentes, análise de estatística em cima desses dados, né, que muitas vezes você tem um dado
e de uma barragem com altura e um volume que ela, teoricamente, não estaria dentro daquela faixa de aplicação dessas fórmulas aí. Às vezes chegou nessa equação com base em barragens com grande porte, grande volume, grande altura, e você está mapeando uma barragem com pequeno volume, pequena altura, muito provavelmente essa vazão de pico vai estar muito superestimada para aquela sua barragenzinha. Esse método HR aí você consegue fazer um negócio talvez mais diferenciado. Não digo mais correto, porque tudo aqui é suposição, né, estimativa, você não tem como garantir. Essa forma do hidrograma do lado direito era sempre uma forma senoidal. Essa formulinha tem esse formato aqui do grafiquinho aqui na base direita dessa slide. Aqui eu trago o método simplificado da Ana como referência. No item 1 aqui é o método 1.0, ou o método original que a Ana fazia. Ainda faz, né? A gente não mudou, deixar isso claro. E recentemente a gente criou aqui um método 2.0, que eu estou chamando aqui Ana 2. E ele não tem uma vazão de pico igual a essa anterior, ele tem várias opções aqui, baseadas em várias fórmulas também, similares àquela que eu mostrei no slide anterior, de estimativa da vazão de pico. E a vazão na seção, a jusante da barragem que você está mapeando, ela também segue uma funçãozinha exponencial ou de potência. Se for uma barragem maior que 1 milhão de metros cúbicos, que é um hectômetro cúbico, ele usa essa formulinha de cima, que é a formulinha exponencial. Se ela for uma barragem com volume pequeno, ele já usa essa formulinha aqui de baixo, que é potencial, ela não é exponencial, ela não tem esse valor Ezinho aqui, diferença dela, mas ela continua com esses parâmetros, tá? E esses parâmetros aqui, ele é função do volume da barragem, da altura e da declividade média do trecho que você está modelando. Eu não trouxe essa tabela aqui, porque ela é uma tabela bem extensa, longa, não caberia aqui no slide, mas está no trabalho do Arthur, que preparou esse modelo, e também deve aparecer, se vocês tiverem interesse aí lá no produto que ele gerou, ou se vocês tiverem curiosidade de ver. Isso está integrado no modelo, se você quiser usar. Não digo que aqui nada um é melhor do que o outro, são opções para você eventualmente usar, tá, gente? Essas duas opções aqui são as que a Ana tinha sugerido, né, de aplicação. No quadrinho do lado direito está uma fórmula que é uma método de trabalhar, que aqui foi uma proposição nossa aqui, minha, do modelo, que qual é a vantagem que eu vejo nessa proposição? É que nessa formulinha aqui, que se chama Munskin-Gange, que ela trata o mesmo problema, mas ela trata na forma de um hidrograma. Você vê que do lado direito, você tem vazões de pico. Você não tem um hidrograma, você tem a vazão máxima que chega na seção. Você não tem a distribuição dela nesse formato de hidrograma que você tem aqui no ladinho direito aqui da figura. Você só tem o pico, você não tem o formato dela. Esse método terceiro aqui, ele traz esse hidrograma completo. Ele traz tanto o pico como a forma do hidrograma. E ele já, implicitamente dentro da formulação dele, ele já leva em consideração a declividade do rio, né, que você tem, a altura, a vazão, tudo isso já é tratado aqui dentro dele. Então, esse amortecimento que é feito por meio dessas equações aqui de forma meio que empírica, né? Um exponencial, um potencial, esse abatimento aqui dele, ele já traz dentro da própria formulação do modelo. Isso é um modelo hidráulico, né? Baseado nas equações completas aí de propagação de cheias em rio. Então, você tem aí 3 parâmetros, ele faz esse ajuste para você de forma automática, senão isso é transparente para você, como também os outros são, você não precisa se preocupar com isso. E ele traz também uma forma de tratar, que chama de método de Puls, que também é uma novidade aqui, para melhoria, né, do processo de avaliação da barragem cascata. A Ana trata a avaliação de uma barragem cascata por um outro método, mais simplificado, e esse aqui também é um método mais detalhado, em que ele pega o mesmo hidrograma, e ele propaga esse hidrograma dentro da barragem e vê se esse hidrograma, se a barragem ela é como se fosse um balanço hídrico na barragem. A cada intervalo de tempo, ele pega a vazão que entra, a vazão que sai, e o que ficou na diferença, né, é o que a barragem ficou acumulada, e vai fazendo essa modelagem, e se isso verte, quanto é que verte? Se ela verte, qual é a lâmina, e se essa lâmina é suficiente para passar no vertedor, ou se ela galga a barragem, porque o vertedor foi incapaz de dar vazão a essa cheia. Então, esse método de Puls aqui, ele avalia isso. Então, ele tem um hidrograma de entrada e gera um hidrograma de saída, e esse hidrograma de saída é que ele usa para avaliar se ele é suficiente para passar dentro do vertedouro da barragem. Se não for suficiente, você tem lá um indicador, a barragem vai galgar. E aí ele te dá qual é a lâmina que galga, então você já fica sabendo, por exemplo, na modelagem, que a barragem que você tem a jusante,
vai ser uma barragem que vai ser galgada ou não, né? Bem interessante esse método. Eu voltei aqui, gente. Só frisando para vocês aqui de novo, nós temos aqui a diferença entre os dois métodos, tá? O hidrogramas que é gerado por esse método Munskin-Ganges tem todos os hidrogramas, e nessa linha tracejada aqui é o que você veria com os outros métodos, que é o ANA 2.0 como o ANA 1.0. Você só vê essas razões de pico, você não vê esse formato aqui. Eu trouxe aqui para vocês como exemplo, só para vocês verem a comparação do ECRAS, o modelo que é esse modelo Munskin-Ganges, que é a linha azul, e a linha laranja do ECRAS, para uma barragem exemplo, você vê que já teve uma evolução bem interessante, porque nós temos aqui no 1.0 essa linha verde, e ela está bem mais distante da linha laranja, que é o ECRAS, que é o que a gente usa como referência e dado, vamos dizer assim, que eu deveria chegar como meta, né? É o modelo mais preciso que tem, o ECRAS, para essa formulação. Então, com o método azulzinho aqui, que é esse que eu propus, você vê que a gente se aproximou mais, ou seja, é um ganho. Fiquei com um método mais preciso. E do lado direito, você vê aqui o hidrograma que é gerado, e essa linha tracejada aqui, que eu marquei em marrom, em cinza, é o modelo azulzinho, que é o Munskin-Ganges que você tem no hidrograma, você vê que ele está indicando que essa linha tracejada é quando, nessa seção, a onda de cheia chegou. Ele está dizendo que ela chegou aqui em torno de 25 minutos. O ECRAS, essa onda de cheia chegou lá perto dos 50, 49, ou seja, eu estou a favor da segurança. Não estou errando no meu tempo de deslocamento da onda, porque se a pessoa está aqui nessa sessão, tem uma residência e tudo, e eu vou ter que fazer um alerta para essa pessoa sair, eu vou estar dizendo para ela o seguinte, ó, sai que em 20 minutos a água vai chegar. Mas na teoria ela chegaria em 50, ou seja, ele está saindo antes da onda chegar, porque o meu modelo ele está mais conservador do que o que seria, porque isso é necessário porque nós temos uma série de abstrações, série de simplificações nesses modelos, que você não garante que aquele dado que você está gerando é preciso, então você tem que trabalhar com segurança. Então, o modelo também te dá essa segurança. Tivemos várias aplicações do modelo dentro desse ACT que eu mencionei no início, de emergência de barragem, inclusive aqui é uma barragem de setor elétrico, o pessoal pediu para modelar, eles estavam com um risco lá também. Tinha um dado da empreendedora, eles queriam comparar, ó, não estou confiando, pode ser que tenha erro, me gera aí. Aí o dado foi bem parecido, ou seja, dá para confiar. A resposta para ele foi: dá para confiar no dado do empreendedor, não está tão irreal, não. E aqui é outra barragem que a gente modelou. Esse aqui são dados do ECRAS com o modelo, tá? Comparando o ECRAS que está aí em laranja, nesse caso aqui está o azul é o gerado, né, pelo modelo, o laranja é o ECRAS. E esse outro aqui também, o ECRAS é o laranja, e o azulzinho é o nosso, está bem parecido, considerando que o ECRAS é um modelo bem mais complicado, complexo, né? Fechando aqui para vocês, a gente vai ter ainda as melhorias futuras, tá, que a gente pretende fazer, novos métodos de simulação, a gente está cada vez mais evoluindo, novos modelos de terreno, vazão de pico também, de brecha, a gente está sempre procurando colocar coisas interessantes daí. E eu pensei também em novas bases de dados, por exemplo, aqui hoje a gente não tem as outorgas e áreas de interesse socioeconômico, que são muitas opções, a gente não tem todas aí no modelo, mas, por exemplo, se você quiser avaliar lá dentro do modelo, dentro dessa área do mapa, quais são as outorgas hoje que tem e qual impacto isso tem, né? A drenagem do rio, a gente eu não falei isso anteriormente, mas tem uma opção aqui para ajudar a fazer o traçado da drenagem, você pode fazer isso de forma manual ou usar uma ferramentazinha que ele te ajuda a fazer o traçado da drenagem automática. Definição das áreas e da própria ZSS, que é um dado interessante para planeação de emergências, também pode ser incorporado, também não coloquei isso ainda, mas pode ser que seja interessante, até porque você pode ter um modelo do empreendedor em que você está avaliando um PAI, ou uma revisão periódica, um plano de segurança, você queira ter uma certeza melhor do que o cara está fazendo, que às vezes é uma coisa muito simplificada que ele fez e você está avaliando, né? Só para fim de avaliação, tá, gente? É para te dar um norte, uma referência, para você saber se aquilo que você está recebendo, que o empreendedor está propondo, é um dado interessante, factível, razoável. Tá? Hoje o modelo ele gera exceção de modo automático e você não tem a opção de mudar isso. Então, nessa versão outra que eu estou fazendo de melhoria, você vai ter a opção de alterar essas seções. Fazer ela mais para frente, mais para trás, mudar um pouquinho o contorno dela.
e você vai ter essa opção também. Como você faz nesses modelos mais complexos, né? No próprio AQI, você entra com a acessão manualmente lá. E você também vai ter essa opção. Isso aí já estou trabalhando nisso, talvez daqui a pouco ele consegue. Hoje ele não gera classificação de risco, né? Tá só DPA. Vocês viram aí nas outras slides, mas nada impede que no futuro isso também possa ter uma coisa similar que faça junto à classificação de risco, porque na hora que você gerar aquela sua nota lá, né? Você pode fazer uma nota só para risco e dano, e aí o risco estaria aí dentro. Uma vez que ele tem todos os dados do SNISB lá, uma coisa que ele não teria é o dado da inspeção, né, para fazer a avaliação de risco, né, de forma mais automática. Mas, por exemplo, se você até uma possibilidade, se o estado tiver lá, o meu estado aqui eu tenho um sistema interno do estado que ele usa lá para guardar todos os dados dele, um banco de dados interno. E lá nesse banco de dados, o empreendedor entra com as inspeções. Aqui na ANA nós recebemos esse dado de inspeção, está lá no SNISB. É também até uma possibilidade do Estado, se ele não quiser guardar esse dado lá, ele pode guardar no SNISB. E aí, se eventualmente a gente puder aí, trazer esse dado do SNISB da última inspeção realizada, por exemplo, ele vai poder facilmente fazer análise de risco para você de forma automática. Ele vai pegar a inspeção, vai fazer a pontuação de forma automática, porque ele tem todos os dados de anomalias identificadas, vai saber enquadrar cada anomalia dentro daquela tabelinha de risco do conselho, e é uma coisa também bem prática, que poderia ser feito como modelo. Aqui é o passo a passo que eu queria apresentar para vocês. Aí eu não sei como é que está meu tempo, Rogério. Se eu apresento aqui ou se eu faço de forma já, como é que eu posso dizer? Prática, né? Mostrando dentro do modelo. Mas são poucos slides aqui só para mostrar. Isso aqui, se não for aqui, eu posso depois dar e fica de referência para o pessoal. Pode seguir, Josimar. Eu acho que está tão interessante que acho que todos estão atentos aí, vale mais. Tá. Então tá, eu vou seguindo aqui que eu Obrigado. explico. Depois lá quando eu for fazer na prática, se tiver alguma coisa que passou aqui, eu vou tentar resgatar lá. Porque esse slide aqui eu não foquei muito em detalhes, não. É mais um panorama mais em poucos passos do que seria, né, o passo a passo da modelagem, para você entender facilmente quem nunca conheceu aí a ferramenta. Então, a primeira coisa que você faz aqui é selecionar a barragem. Você vai no modo de cadastro de barragem, está lá em cima o botãozinho dele, ele abre essa tela, ele mostra visualmente aqueles pontos. Você deve fazer uma busca, né? Você vai digitar ali nesse campo pesquisa, você tem todos os campos que o SNISB exporta lá para a gente. Altura, volume, empreendedor, é, fiscalizador, todos os dados que estão lá naquela planilhazinha ele traz. Você pode selecionar o nome da barragem ou o SNISB. Nesse caso eu pus aqui o nome, você põe lá, nesse caso, exemplo aqui, eu pus o nome dela, aperto ele naquela lupinha, ele traz a lista com as barragens que correspondem àquele nome, pode ser várias, né? Aquele nome ali é qualquer nome que apareça no nome da barragem, não precisa ser o nome completo, não. Por exemplo, se eu botar água, vai aparecer tudo que tem a água. Se eu botar, sei lá, rio, barragem do rio tal, vai aparecer tudo que tem aquele nome. Então, ele vai trazer uma tabela para você ali. Você identifica na tabela qual é a barragem que você quer. No mapa do lado direito, ele te mostra a localização dela, o rio, você tem toda a informação visual. Aí você clica duas vezes na tabelinha. É essa barragem que eu quero. Você clica duas vezes sobre ela. Quando eu falo duas vezes sobre ela, não é no mapa, é na tabela. E ele copia isso para a memória. Você está dizendo para o modelo o seguinte: copia esse dado para a memória que eu quero modelar. Aí ele copia isso para a memória. Aparece a telinha de confirmação, a exemplo do que está aí no passo 5. Os dados da barragem tal, tal, copiados com sucesso, ou seja, já copiou. Ele guardou todos os dados que ele precisa para modelar já, sem você precisar entrar com isso manualmente. Volto a dizer, se a barragem está no SNISB, é dessa forma que você faz, que é uma forma mais rápida do que você entrar com dado manual. Se você não está no SNISB com essa barragem cadastrada, você vai ter lá no próximo passo, vai ter que entrar lá manualmente na parte de cadastro. Então, o primeiro passo é esse, identificar. Ele pergunta na tela de modelagem, que é essa já a terceira opção do modelo, na hora que você clica, ele abre essa tela, você vai lá em modelo e clica em ele vai abrir um menu, dentro do menu você vai pôr novo modelo, ele já vai identificar, quando você clica, que você copiou para a memória, no passo anterior, os dados da barragem, vai te apresentar uma telazinha ali. Existem dados técnicos da barragem na memória. Você quer copiar para o modelo, você vai botar sim. Você está dizendo para o modelo o seguinte, ó, não precisa entrar com dado manual, pegue todos os dados que eu já
tenho aqui na memória, ou seja, copiei na memória anterior e use para preencher a telinha de configuração do modelo, que é essa que está apresentando aqui agora. Se você botar não ali, naquela opção anterior, ele vai trazer essa mesma tela com tudo vazio. A vantagem aqui é que você já tem muita parte do trabalho feito, né? Você vai ganhar tempo. Então, ele vai preencher lá o nome da barragem, quem está elaborando, você pode pôr o nome, a data, a descrição do modelo está lá, a simulação do break da barragem tal, ISB tal, que está no local tal, que eu tirei, tá? Mas ele traz todos esses dados. O empreendedor é esse, o fiscalizador é esse. Os dados de altura, volume, comprimento, que está ali nesse quadrinho vermelho embaixo, ele já tem para você, ele traz da tela anterior, preenche tudo. O que é que você vai ter que preencher daqui, que ele não vai preencher para você? Ele já traz essa tela pré-preenchida para você, que está aí do jeito que está aí. O quadrinho que tem parâmetros da simulação e parâmetros da seção, você tem a opção de mudar. Eu, como uso e gosto muito do modelo mudança em gancho, que esse que é a terceira, a opção 3 que eu mostrei nos slides lá anteriores, eu deixo ela como padrão, porque eu gosto sempre de ver o hidrograma. Você pode ter a opção de botar ali uma opção de escrever, não, eu quero fazer pela ANA lá. ANA 2.0, ou sei lá, o que você queira. Aí ele vai alterar toda a fórmula de cálculo de acordo com isso que você está definindo. A opção de baixo, tipo de hidrograma, isso aqui não vai interferir no modelo, é só o formato daquele senoidal, daquele hidrograma que você está gerando. Naquela slide que eu mostrei anteriormente, tem várias opções para você. Um é mais, como é que eu posso dizer, tem sempre a forma de sino, mas eles são todos representam a mesma coisa. O que é isso? Esse hidrograma é uma vazão no tempo. A vazão no tempo, se você pegar aquele gráfico que eu mostrei anteriormente e fizer uma área desse gráfico, tudo que está debaixo dele, aquela área representa o volume da barragem. O hidrograma no tempo, ou seja, o hidrograma é metro cúbico por segundo, e a unidade do eixo X é segundo, então metro cúbico por segundo vezes segundo, que é a área do gráfico, vai dar metro cúbico, ou seja, é o volume da barragem. Então, independente desse método que você usar aí, sempre a área dele vai ser o volume da barragem que você deu. Porque isso é a realidade. Você não pode gerar um hidrograma com um volume maior do que o que você tem na barragem. Aquela água que está dentro da barragem que vai escoar, ela vai para o rio. O volume que ela vai ocupar dentro do rio, ela é igual da barragem. Ou seja, ela pode secar toda a barragem, vai ser o volume total, ou a barragem pode secar só uma parte, até a metade, vai ser aquele volume que secou, que esvaziou. Você define tudo isso se você quiser. E aí, isso como já vem pré-definido, você talvez só muda se quiser. O método de Q de pico tem várias opções igual àquelas que estão na tabela. Eu posso simular 2 métodos de falha, overtop ou piping. Isso muda. Não sei se vocês repararam lá na tabelinha que eu apresentei dos métodos lá. Tem lá que se for piping, ele muda um fatorzinho lá, um fator K. Se for overtop, ele muda esse fatorzinho K para outro. Geralmente, o overtopping ele é um hidrograma maior, em torno de 30% a 50% maior a vazão de pico do que um método de piping. Só para referência para vocês. A vazão por overtopping, a vazão é maior do que pipe. Por quê? Porque está lá na formulinha lá que tem um fator de correção, que ele é 1.5, ele é 1.0. Então, 50% maior, mais ou menos, a 30%, dependendo do método que você usar. Aí você define, se você quiser aqui, um Q de base. O que é esse Q de base aqui? Talvez muita gente pergunta. É o seguinte: esse Q aí é a vazão que está passando no rio, naquele momento do rompimento. Nesse caso está a zero. Estou simulando o meu rompimento num período seco. Estou lá num período seco, não tem água no rio, a minha barragem está cheia e rompeu. Eu posso querer simular? Não, eu quero simular ela num período de cheia. Minha barragem está cheia, está vertendo, está passando água no rio e ela rompeu. Como é que eu represento isso? Nesse Q de base. Eu digo lá que está passando uma vazão. Que vazão é essa? Você que define. O pioneiro não sabe. Pode dizer, não, vou botar aqui a vazão média do rio. Vou botar a vazão que está vertendo naquele momento lá no vertedor. Você diz lá. Ele vai pegar o hidrograma e vai somar todas as vazões do rompimento que são geradas àquela vazãozinha de base. Vai ser somada ao seu hidrograma. A ideia é essa. O parâmetro da seção, você que define. Então, nesse caso aqui, eu defino quantas seções eu quero modelar. Você lembra que ele vai gerar as seções automáticas para vocês. Eu pus 50, porque a maior parte dos casos aqui, 50 dá um resultado bom. A Ana, na metodologia dela, geralmente usa 20 ou 21 seções. Você pode mudar para 20, 21 seções, se quiser representar igualzinho ao que a Ana faz naquele método simplificado original dela, que ela tem lá um passo a passo e ela usa 20, 21 seções.
O número de pontos de cada seção eu defini padrão como 30. O que é isso? É o número de pontos de topografia que ele vai usar para fazer o desenho da seção. 30 pontos é mais que suficiente. O ECRAIS, ele trata lá, se não me falha a memória, com 8 pontos. 30 está bem detalhado. Esse parâmetros em pontos hidráulica, para eu fazer o mapa, eu preciso ter uma curva-chave da seção, que representa a altura com a vazão. Uma curva-chave é uma curvinha que você tem. Para determinada altura, eu sei qual é a vazão que passa. Como eu gero a vazão no modelo, eu preciso saber qual altura que a água chega. Então, eu uso essa curvinha. Essa curvinha ela vai ter 130 pontos. Quanto maior o número de pontos, mais detalhe ela tem. Se eu quiser botar 10 pontos, 30 pontos, vai ter a mesma curva, só com menos pontos. Ela vai ter uns espaçamentos maior. E ela não vai ser tão redondinha, ela vai ter uma forma de uns polígonos, né? A diferença só é essa. Os pontos de hidrograma é o número de pontos que eu gero naquele hidrograma senoidal. Então, eu botei 1000 porque são quase 1000, né? Botei 970, que já é uma quantidade grande de pontos, porque ele pega toda a área do pico até a onde ele ia passar. Então, ele representa bem o hidrograma do começo ao fim. Se você botar esse número de pontos pequenos, talvez ele pare lá no meio do hidrograma e não represente a parte final. Para mim, isso também é tranquilo, não precisaria mexer em nada que está aí. A largura você define da seção. Nesse caso, está prefixada em 1000, 1 quilômetro, 1000 metros. Você pode botar 500, 300. Se uma barragem for muito pequena, estou modelando lá uma barragemzinha de 6.000 metros cúbicos. Pô, 6.000 metros cúbicos, 100.000, essa água não vai precisar ter uma seção de 1 quilômetro lá. Pode ser menor. Você que define. Vou botar menor. Você define e ele vai traçar o mapa de acordo com essa largura que você está definindo. O manning da seção, isso é um dado que é usado para cálculo daquela curva que eu mencionei anteriormente ali nos 130 pontos, ele tem uma curva cota-vazão. Aquela vazão que passa de acordo com aquela cota é a função desse Manning aí. Manning é uma equação de Manning, e esse é o fator, o Nzinho do Manning que ele usa na equação. Geralmente a gente usa 0,03, que representa bem, mas existe uma tabela na internet, existe várias referências, até em livros de hidráulica, que você pode ter várias opções para usar esse Manning aí, dependendo da sua... Por exemplo, aqui recentemente a gente estava numa barragem que ela estava, a jusante dela, uma área que era só árvore. O Manning 003 não representa bem essa área. Teria que mudar esse Manning. Mas geralmente você tem uma área ali no Nordeste, não tem nada na frente, é aquele material normal que a gente já conhece ali, é só o leito do rio e uma áreazinha muito pouco vegetada, né? Se eu quiser representar uma área que é bem mais vegetada, que raramente acontece, aí você deveria que ajustar. Bom, isso tudo são os parâmetros, tá, de entrada. Aqui embaixo você tem barragem 1, barragem 2, só para lembrar, barragem 2 é sempre a barragem que você quer simular a cascata, tá? Se você quiser simular, avaliar no rompimento uma barragem em cascata, ela se chama barragem 2. Então você entraria com os dados dela naquela partezinha que chama barragem 2 ali do lado direito. Está modelando só uma barragem, não precisa se preocupar com barragem 2, os dados estão só aqui no lado esquerdinho. E os parâmetros da brecha, você tem que clicar no botão calcular para ele apresentar para você nesses campos que estão ali em cima. Ele vai calcular o vazão de pique, os tempos, né? De acordo com aquelas formulações que você tem lá. Eu parei um pouco aqui para explicar para você. Isso aqui é a parte mais importante do modelo, que aí tudo do que você vai gerar depende dessa tela. Se você ajustar qualquer parâmetro aí, você tem que simular de novo. Tá? Você pode ter várias opções de ajuste que você queira fazer e você gera um novo mapa, né? Uma nova análise de DPA. E aí é assim que funciona. Bom, passo seguinte, terminou aquela tela, a gente vai te perguntar se você quer adicionar um rio lá. É só para te ajudar. Se você botar não, ele não vai botar essa linha aqui no mapa, e aí ele representa o rio. Ele vai começar sempre na barragem, que você deu a coordenada, e vai terminar em algum ponto ali que ele vai pular para o padrão, não lembro agora, fazer uma linha só para te ajudar a você depois editar essa linha e traçar o rio da forma como ele tem que ser. O rio aqui, na verdade, está nesse gráfico na linha de baixo. Ó. Ele não sabe disso, ele põe sempre um triângulo, uma linha, com essa inclinação de 45 graus aí para o lado esquerdo. Você deveria, se você botar não, ele não vai pôr essa linha. Se você botar assim, ele vai acrescentar essa linha, e aí o passo a passo aqui é você ajustar o traçado dessa linha. Você vai transformar essa linha aqui nesse formato que está aqui embaixo, nesse gráfico. A linha tem que seguir o rio. Você vai pegar a linha, vai editar ela naquela ferramenta de edição, está aqui o quadradinho dela dizendo qual é o canto dela, e ele vai ficar em modo de edição e você vai arrastar os pontos que compõem a linha para em cima do rio que você quer. Similar a esse passo 6 que está aqui na tela.
Ela vai ter que ter mais ou menos esse formato. Ali no passeio não está completo, né? Aquele botãozinho vermelho aqui, ele está em edição, eu arrasto ele e ponho ele lá em cima do rio. Agora, precisa ser um rio bem detalhado, com todos os pontos, todos os contornos? Não, não precisa. Porque o modelo, ele vai saber na hora de propagar qual é o contorno do rio certinho, porque ele tem a topografia. Eu só preciso saber o caminho que você quer que ele modele. Ele não tem esse caminho. Aí ele vai gerar as sessões. Terceira etapa dele, você vai clicar aqui em cima, gerar a sessão. Ele vai apresentar uma tela para você, similar a essa que está aqui do lado esquerdo, uma tabelinha, e vai dizer na tela que gerou 26 trechos. 26 trechos são o quê? Entre 1,8 do rio, que forma o rio, são quantos trechinhos que compõem aquele riozinho ali? São 26 trechinhos, mas são 50 seções. Ela interpola entre cada trecho o número de seções que você definiu. Se você botar 10 seções, ele vai pegar esses 26 trechos de rio e vai dividir em 10 partes, e cada parte vai fazer uma seção. Isso que ele está fazendo aqui nesse botão gerar seção. É a terceira etapa. Uma vez com a seção gerada, você manda executar o modelo. Executar o modelo significa o quê? Fazer toda aquela propagação. Ele vai gerar os hidrogramas em cada seção, ele vai calcular o risco hidrodinâmico em cada seção, vai pegar a lâmina que chegou em cada seção e vai te apresentar lá para você ver. Essa tela que apresenta. Feito isso, ele não te gera o mapa automático. Você vai lá no botãozinho. Isso que eu estou fazendo aqui é como o passo a passo, né, que você poderia seguir, tá? Vocês precisam entenderem. Tá? Tem uma sequenciazinha lógica. E aí, com as seções geradas, uma vez que eu tenho as seções, eu sei qual é a lâmina que chega em cada seção, sei a vazão, sei tudo, eu consigo gerar o mapa. Sem isso, você não consegue gerar o mapa porque ele não sabe onde é que a água chegou. Então, na hora que você traça o contorno do mapa, isso é um dado de entrada. Cliquei no botãozinho lá de gerar o mapa. Eu não pus o vermelhinho dele aqui, mas ele está aqui em cima. Ó, gerar o mapa. E ele vai gerar esse mapa para você. Aí ele vai dizer para você, mapa, ele vai dar o nome para ele, gerado com sucesso, e vai te apresentar. Acho que é por aqui, gente. Terminei aqui só o passo a passo geral. Não avancei na parte de DPA, porque não ia dar. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que a gente chega no DPA. Então, aqui vai até o mapa. Perfeito?